Graça e paz. Boa noite. Dá para melhorar, né? Dá para melhorar? Maranata! Aí sim. Quero cumprimentar você que está em casa também, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no bairro São Cristóvão de Rolim de Moura, que é a Nova Jerusalém, a igreja que eu frequento. Um abraço, nosso desejo também que Deus esteja aí no seu lar, no seu coração, cuidando de todos vocês. Aí do outro lado da telinha, você está no canal Falando de Cristo na Estrada no YouTube e nas páginas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém de Rolim de Moura, Adventistas Rondônia. E eu agradeço a todas as páginas que estão aceitando e republicando esse material, fazendo o ID do Senhor e a palavra de Deus indo mais longe. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Igreja, faz tempo, né, que eu não venho. O irmão tinha marcado para eu vir, mas aí era do Ministério Pessoal e foi um trabalho lindo, maravilhoso. Veja como que Deus trabalha, né? O trabalho carcerário, o trabalho da pregação, do Evangelho, nos presídios, tá? Trabalho muito bonito que a nossa igreja faz. Uma outra novidade também para você que está em casa, o nosso barco missionário. Que coisa linda, né? As ações missionárias através dos nossos barcos, viajando aí no grande rio Madeira, rio Amazonas. Muito bom. Bom, vamos estudar a palavra de Deus hoje. E em algum momento, eu acredito que há 10 meses atrás, eu trouxe esse tema, e eu não gosto de repetir sermão, mas faz dias que Deus está pedindo para eu trabalhar com esse sermão. Eu tenho 3 sermões, está prontinho, né? E esse daqui, então, até umas 5 horas da tarde, a gente iria falar sobre as igrejas de Apocalipse. Eu vou deixar para uma próxima oportunidade, você que está em casa já aguarde aí, é uma matéria muito boa para a reflexão. Mas a matéria de hoje é porque, com certeza, Deus quer falar a um coração, ou a alguns corações. Então, eu digo sempre que não é a gente que escolhe, a gente prepara o sermão, a gente ora e a gente prepara o sermão guiado pelo Espírito Santo. Bem, você que está em casa já sabe, e a igreja também aqui já sabe, toda terça-feira tem estudo bíblico, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a palavra do Senhor. Toda terça-feira, por volta das 7h30, 8 horas da noite, nós estamos publicando na página da Rádio WF Evangelismo Digital, no Facebook e na página também da igreja, tá? Então, se você quer aprender mais da Bíblia, da palavra de Deus, toda terça-feira no Facebook, Rádio WF, a nossa página, ou lá no meu Facebook, Vanderlei Francisco, ou na página da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, nós estamos com estudo bíblico. E alguém me fez uma pergunta quando eu estava divulgando, né? Falou, vem aí o estudo bíblico, e alguém me perguntou se iria ter diploma. Eu falei, não, o estudo é extensivo, nós teremos mais de 1 ano de estudo. O diploma, eu espero que seja um certificado de batismo. Por quê? Porque o certificado de batismo é o nosso segundo registro. É quando nós dizemos sim para Jesus, quando ele fala, você quer ser meu filho? E você diz, sim, Senhor, eu quero ser o teu filho. E ganhamos então uma nova identidade. Que identidade é essa agora? Filhos de Deus. Amém? Isso me trouxe então para esse sermão. Abra a Bíblia em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Esse tema é um tema que todos nós já conhecemos, né? Uma passagem muito conhecida na Bíblia, Marcos capítulo 16, e com a Bíblia aberta, nós vamos estar orando agora, novamente, mais oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, oremos então. Querido Deus, amado Pai, nós estamos em sua presença novamente, Senhor, por isso mais uma vez, pedimos perdão, Senhor, pelos pecados e falhas, mais uma vez, Senhor, nós pedimos que o Santo Espírito trabalhe em nosso coração, nos trazendo à memória os nossos erros, nos ajudando a fazer as correções necessárias. E ao mesmo tempo, Senhor, queremos agradecer pela misericórdia, pela bênção, pela graça, por estar conosco e nos dando a certeza que o Senhor nos está conduzindo como povo também, como sua família. Imploramos a Tua presença agora, que o Seu Santo Espírito venha nos capacitar para falar e também para ouvir a Sua santa mensagem. Nos ajude a colocar em prática.
nós vamos falar sobre um pedido que o Senhor nos fez, Senhor, e que talvez alguns aqui já tenham tomado essa decisão, e mesmo depois de ter tomado essa decisão, algumas indagações, e agora, que o Senhor possa estar nos respondendo, em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16. Esse verso é muito conhecido. Diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Dá vontade de falar amém, né? Mas é misericórdia mesmo, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é pregando o evangelho. Se reunindo como irmãos, atendendo um pedido, um chamado de Cristo, que ele diz: olha, se reúna como irmãos, como igreja, porque este é o corpo de Cristo, eu sou a cabeça, cada um de vocês terão funções, serão guiados pelo Espírito Santo com a missão do quê? Com a missão de levar o evangelho para todas as criaturas. E o que é o evangelho, irmão? O que é o evangelho para você que está em casa? As boas novas. Que boas novas são essas? A salvação chegou para todos. Eu quero dizer para você que está em casa, a salvação chegou para você, a salvação chegou para a sua família. Este é o evangelho. As boas novas que nós estamos pregando. Agora, é claro que isso também faz a gente refletir em algumas passagens bíblicas para tomarmos as nossas decisões. A relação hoje aqui, que nós vamos trazer entre os textos, é a relação entre o pecado, a graça e o batismo. A relação entre o pecado, graça e o batismo. Eu vou trazer outro personagem conhecido, né? Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai relacionar o batismo com a morte e a ressurreição de Cristo, né? E ele vai trazer ali uma proposta de novidade de vida. A proposta de Paulo é que no batismo nós estamos matando ou deixando para trás a velha criatura, ou seja, nós somos chamados em viver novidade de vida, seguindo agora a doutrina de Cristo. E percebe que os dois textos que eu falei aqui falam de criatura, né? Às vezes num sermão um pouco mais avançado, um pouco mais com uma teologia mais avançada, a gente vai saber discernir a que ponto deixamos de ser apenas criatura e passamos a ser filhos de Deus. Quando aceitamos. Quando aceitamos. Agora, a base bíblica que eu citei Paulo, trazendo essa proposta de novidade de vida, relacionando com a morte, com a ressurreição de Cristo, está em Romanos, capítulo 6. Eu gostaria que vocês lessem aí do capítulo 1 até o verso 23, mas eu vou ler aqui apenas 4 versículos. Romanos, capítulo 1 e até o 4, depois 22 e 23 para fechar. Romanos 6, 1. Paulo, então, ele conversando ali a respeito da graça, a respeito do pecado, da misericórdia de Deus, que diremos então? Pergunta Paulo. Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E veja que o mesmo apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, ele responde no verso 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Como é que nós podemos viver para o pecado, se nós já morremos para o pecado? Olha o verso 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Veja Paulo trazendo a relação com o batismo e a novidade de vida, viver agora combatendo o pecado. Olha o verso 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidade de vida. Amém? E lá no verso 22, para fechar essa passagem de Paulo, o verso 22 diz: agora, porém, libertados do pecado. Oh, glória a Deus, né? Esse é o poder, irmãos, de Cristo em nossa vida. Ele nos liberta da penalidade do pecado. Nós nascemos, ganhamos nova vida, mas também agora libertados do poder do pecado em nossa vida, transformado agora em quem? Em servos de Deus.
Não somos mais servos do pecado. O pecado não é mais o Senhor de nossa vida. Quem é o Senhor de nossa vida agora é Cristo. Ele diz, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim desse caso é vida eterna. Amém? E ele diz, por quê, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Agora o que ele coloca? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Por quê? Porque não é mais o pecado o Senhor de nossas vidas. Nós somos libertos do poder do pecado. Você está entendendo a importância do batismo na sua vida? Agora, essa carta, com certeza, ela não foi enviada apenas para os irmãos de Roma, né? Enviada para os cristãos de todas as épocas. O Espírito Santo, ele falando aqui por Paulo, ele pediu então que nós fôssemos batizados para a remissão de nossos pecados e para vivermos uma nova vida. Nós precisamos entender isso. Agora, você que está em casa e aqui na igreja, Pedro, outro apóstolo bem conhecido, Pedro, ele vai ligar o batismo com o recebimento do Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer do pecado, nos alertar, nos ajudar a convencer que nós estamos errados, estamos pecando, né? E ao mesmo tempo trabalhar em nosso coração para que possamos obedecer devidamente a palavra, a lei de Deus, né? Deus coloca, Ele escreve as palavras da lei no nosso coração, mas ao mesmo tempo Ele coloca em nosso coração o Espírito Santo para que possamos cumprir a vontade de Deus. Base bíblica, Atos capítulo 2, verso 38. Pedro ligando o batismo ao recebimento do Espírito Santo. Atos capítulo 2, 38. Pedro respondeu. E aqui começa, né, com o reconhecimento do pecado. Pedro diz, arrependam-se. Se você que está em casa, arrependa-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. De novo, para quê? Para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Veja que Pedro aqui ele coloca 3 etapas, né? Ele vai trabalhar com 3 etapas. A primeira etapa é o arrependimento. E é uma etapa difícil, a etapa inicial do arrependimento. Arrepender do quê? Arrepender do pecado. Então eu preciso entender e aprender o que é pecado. Então eu preciso me arrepender. Isso é assumir a minha culpa. E é muito difícil, né, a gente assumir as nossas culpas. Depois Paulo fala assim, bom, agora que você reconheceu que você é culpado e isso leva você ao arrependimento, agora você tomou a decisão. Você é batizado. E batizado em nome de quem? Você é batizado em nome de Jesus Cristo. E veja a sequência, você se arrepende, aceita Jesus como Salvador, Senhor, teu Pai, você é levado ao batismo, como Paulo havia dito anteriormente, vai nascer em novidade de vida. E o que acontece ali? A remissão dos seus pecados. E depois da remissão dos seus pecados, ele vai dizer, e aí sim, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Amém? Pedro está dizendo que você pode ser talentoso, pode ter conhecimento teológico da Bíblia, pode ter boa oratória e tudo mais, mas sem o batismo, sem o arrependimento, sem o batismo, fica difícil você receber os dons do Espírito Santo. Tanto os dons usados para a evangelização, o ID, né? Pregar o evangelho a toda criatura, como o fruto do Espírito Santo, lá de Gálatas, capítulo 5. Fruto do Espírito Santo, aquele fruto que vence o fruto da carne. Agora, Jesus ele vai pegar mais pesado. Jesus vai dizer que se não nascermos de novo, leia batismo, não poderemos entrar no céu. Tem muita gente que briga contra o batismo, questiona a questão do batismo. Mas Jesus, eu disse e repito, ele vai pegar mais pesado do que Paulo e Pedro. Ele diz, se você não nascer de novo, não batizar da água e do Espírito, não pode entrar no céu. Casos, exceto alguns casos, quando não há condição para que esse ato aconteça, como aquele homem que estava lá na cruz.
E muitas outras pessoas no leito de morte, muitas outras pessoas que, de repente, num acidente, né, não teve essa oportunidade. Deus, ele é inteligente para saber, né? Quando há essas exceções. E a referência bíblica, aqui em João, abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, do verso 3 ao verso 5. A resposta aqui é de Jesus. João capítulo 3, verso 3, 4 e 5. Está escrito, respondeu-lhe Jesus. Veja, Jesus respondeu, em verdade, e ele repete, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Era aquela conversa que ele estava tendo com Nicodemos. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha de novo, respondeu Jesus. De novo, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o Vanderlei Francisco que está falando? Não. Jesus respondeu e ele diz, em verdade, em verdade. De novo, em verdade, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Da água, o batismo bíblico. Do Espírito, que é o processo que nós chamamos de santificação, onde o Espírito Santo trabalha na vida do crente, quando o crente permite. A pergunta é, eu tomei a decisão, eu fui batizado, e agora já estou salvo? Vou deixar a resposta para Pedro, né? E vou deixar para você aí como spoiler. A outra pergunta é, por que ser fiel ao batismo? Ou como ser fiel ao batismo? O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 21, ele vai trazer uma reflexão sobre o batismo. 1 Pedro 3, 21, ele diz, o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês. Não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Pedro está dizendo que o batismo é um sinal da promessa de Deus de salvar nossas vidas. A fim do quê? A fim de manter esse sinal até o fim, nós temos que permanecer também fiéis ao compromisso que nós fizemos com Deus. Quando nós somos batizados, nós prometemos o quê? Viver em novidade de vida com Cristo e o quê? Nos afastar do pecado, sim ou não? Então devemos, muitos, né, faz uma cobrança, vai corrigir isso hoje, não devemos apenas pedir a Deus para manter a sua promessa de nos salvar, enquanto quebramos o compromisso que nós mesmos fizemos com Ele. Vocês percebem, você que está em casa, que muita gente cobra as coisas de Deus e não percebe que ela está quebrando o pacto, a aliança, ela está em desobediência com Deus, ela quer as bênçãos de Deus, ela quer a proteção de Deus, né? E também saúde, financeiro, relacionamento conjugal. A gente pede muito de Deus, mas esquecemos que nós também temos um compromisso para com Deus. Nós temos um pacto de aliança para com Deus. Diante disso, você mesmo pode fazer uma reflexão em casa. Aqui na igreja, eu não sei como é que está o teu relacionamento, como é que está a sua balança com Deus, né? Se você só tem cobrado de Deus, que Ele cumpra a parte dele na promessa, e se você tem cumprido a sua parte na promessa. Eu quero fazer algumas perguntas para você refletir.
Talvez alguém esteja falando, né? Alguém que não tenha estudado a Bíblia ainda não entendeu a necessidade do batismo. Você que está em casa, talvez se fala, não entendi por que eu preciso ser batizado. Meu conselho, meu irmão, é deixe a palavra de Deus falar com você. Deixe a palavra, deixe a Bíblia falar com você. Você que já foi batizado e talvez está se perguntando, bom, eu fui batizado e agora o que eu devo fazer? Deixe Deus falar com você, né? Deus, Ele pede para você ser batizado e Ele vai te dar as orientações pós-batismo também. E Deus espera que não vejamos o batismo como um fim. Deus espera que nós vejamos o batismo como o começo de alguém que está recebendo uma nova oportunidade, de alguém que está recebendo uma nova chance, de alguém que está nascendo de novo, zerinho, zerinho. É como se eu fui tirado do lamaçal do pecado, e agora eu estou limpo, lavado. A água como se fosse o sangue do Cordeiro me lavando. Para que voltar ao lamaçal? Deus espera que vivamos nova vida todos os dias, em santidade, comunhão, em serviço. Deus espera, meus irmãos e amigos, que entendamos o compromisso que assumimos com Cristo diante do mundo, quando aceitamos o seu convite, aceitamos ser batizados na água e no Espírito. Eu quero concluir essa mensagem de hoje dizendo que o batismo não salva por si só. É a fé em Cristo que nos salva. É a fé em Cristo que nos salva. Mas o batismo é o quê? É uma expressão visível de uma realidade espiritual, mostrando a todos que, de fato, eu tenho fé em Jesus. Eu aceito a proposta de Jesus. Eu aceito o pacto com Jesus. Deixa eu perguntar para você. Você tem vontade de morrer para o mundo e nascer de novo em Cristo Jesus? Quero perguntar aqui para a igreja, meus irmãos aqui na igreja, você tem vontade de morrer de novo, morrer para o mundo e nascer em Cristo? Sim ou não? Todos os dias, né? Talvez eu esteja falando para a pessoa que não tomou essa decisão ainda. Eu quero dizer como é bom quando você ouve Cristo falando, ei, venha para cá, vamos conversar, ainda que seus pecados sejam como carmesim, ainda como seus pecados sejam mais escuros, mais tenebrosos, venha, fale comigo, argue-me, me apresente as suas razões. Eu vou pegar o seu pecado e amassar e jogar no fundo do mar. Está cansado, meu amigo? Está sobrecarregado? Ele fala, vem. Na nossa linguagem de hoje, né? Cola em mim. Vamos fazer uma troca. Eu vou carregar o seu fardo pesado. Eu vou carregar o fardo da culpa. Eu vou carregar esse fardo das coisas que está acontecendo na sua vida. Está sendo maltratado, machucado. Te ofenderam. E de mim você vai carregar o meu jugo. Comigo, não sozinho. E o meu jugo é leve, o meu jugo é suave. Você só vai saber disso quando você aceitar. Deixa eu perguntar para a igreja e perguntar para você que está em casa. Está tentando? Quem está tentando aqui? Está lutando? Se ainda não foi batizado, meu irmão, como a palavra de Deus pede, o conselho é ore, ore. Ore e se prepare para dar esse passo de fé importante. Ore, fale com Ele. E se você já foi batizado, você que está em casa, aqui na igreja, já foi batizado, lembre-se do compromisso que você assumiu com Deus. Nós precisamos
lembrar do compromisso que nós fizemos com Deus. Talvez você não lembre das palavras perguntadas pelo ancião ou pelo pastor ou pela secretária da igreja no dia do seu batismo, mas lembra que o compromisso é nascer de novo, em novidade de vida e guiados pelo Espírito Santo. Amém? O apelo dessa noite é Hebreus capítulo 3:15. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu quero terminar dizendo para a igreja e para você que está em casa: receba a nova vida que Deus tem para você. Essa nova vida é Deus que dá, que bênção, né? Caminhe em obediência. Viva como alguém que ressuscitou com Cristo. Colhe as bênçãos de Deus. E eu digo para você, o céu é o seu lar. O céu é a sua casa. Amém? Para você que está em casa, eu quero deixar mais uma vez um forte abraço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém. Se você mora aqui na região de Rolim de Moura, nós temos cultos. Sábado pela manhã, 8:45, a igreja está aberta. Às 9h tem escola sabatina. Você está acompanhando aqui no canal o resumo da lição, lições de fé no livro de Josué, toda quinta-feira à noite. Muito obrigado. Nós temos culto quarta-feira, 7:30, culto de oração. Nós fazemos pedidos, agradecimentos, reunindo em grupos, você está convidado. Domingo, pulei domingo, né? Porque hoje é domingo 7:30, você é convidado também. E se você não mora aqui, com certeza, perto de você, da sua casa, tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com as portas abertas para receber você. Vem para essa família, a família de Cristo, e espera. Pense nisso, um forte abraço e que Deus te abençoe.